Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Robert Half Talks. Eu sou a Maria Sartori, da Robert Half, e hoje, junto com o meu colega Miller Gomes, conversaremos com Diana Gabani, diretora da The School of Life Brasil, escola que auxilia empresas e pessoas a combinarem as melhores ideias do passado com percepções modernas sobre o desenvolvimento organizacional. Obrigada, Miller. Muito obrigada, Diana. Prazer estar aqui com vocês, Maria. Maria Miller, muito obrigada por esse convite. É sempre um momento especial quando a gente se encontra para falar sobre saúde mental, felicidade, inteligência emocional nas empresas com um parceiro tão atuante no mercado quanto vocês. É sempre muito bom de ter você aqui com a gente para discutir esse assunto tão relevante. Bom, no nosso bate-papo hoje, vamos contar com alguns resultados da sexta edição da pesquisa da Robert Half com a The School of Life sobre inteligência emocional e saúde mental no trabalho, em busca de uma resposta. Afinal, o que realmente sustenta a felicidade no trabalho? Diana, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Robert Half Talks. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer enorme ter você com a gente para mais uma conversa que, sem dúvidas, será enriquecedora. E para começar, eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã e aluna de carteirinha. Para quem está escutando e ainda não conhece a The School of Life, você pode explicar brevemente sobre a atuação da escola? Claro, até obrigada por esse convite para falar da The School of Life. A The School of Life é uma escola de inteligência emocional para adultos, para ensinar tudo que a gente deveria ter aprendido na universidade, nas escolas, mas não aprendeu. A gente sabe que hoje o mundo está cheio de profissionais com capacidades técnicas altíssimas, as melhores universidades do mundo, todo mundo quer recrutar, vocês sabem muito mais do que eu sobre isso, mas em termos de habilidades emocionais, as pessoas não vinham preparadas e também não estão vindo. Só que no mundo que a gente vive hoje, que a gente fala que a gente vive no mundo dos escritórios psicologicamente inteligentes, emocionalmente inteligentes, se a gente não tiver habilidades emocionais, a gente não consegue navegar o ambiente de trabalho. E a The School of Life para empresas veio para suprir essa necessidade. E uma curiosidade é que ela não começou como uma escola para empresas, ela começou como uma escola para o público. E de tanta demanda do público, fala, nossa, esse conteúdo é incrível, eu quero levar para a minha empresa, a gente abriu uma área corporativa que hoje é a maior área da escola no mundo inteiro. Sensacional, Diana. E isso, até na nossa pesquisa reforça a necessidade de vocês estarem nas empresas, né? Nessa última edição, por exemplo, líderes e liderados atingem uma satisfação, uma felicidade no trabalho de 72, 73% ali, líderes e liderados. Isso indica que a cada 10 pessoas, 3 não estão felizes no trabalho, né? E por esse número parecido, também indica que a felicidade não está ligada ao nível hierárquico, autonomia ou poder de decisão. É, como que você enxerga essa questão dentro do mercado corporativo? Antes da Diana responder, eu quero apimentar um pouco essa discussão, porque uma coisa que chamou muito a nossa atenção nessa última pesquisa não é só a equiparação numérica percentual da felicidade dessas duas verticais, como você mesmo disse, Miller, líderes e liderados, com o mesmo percentual de satisfação. O que chamou bastante nossa atenção, e Diana vai concordar comigo, é que teve uma deterioração expressiva no percentual de felicidade dos líderes. Na última pesquisa, na nossa quinta pesquisa, esse percentual ele era quase 10% superior. Eles eram quase 10% mais felizes do que nessa nova edição. Então, depois dessa saia justa, Diana, eu quero te ouvir. Eu acho que isso, primeiro, é muito interessante de olhar, que a gente sempre acha que o líder está sempre bem, né? Que tá tudo bem com o líder. E a gente viu que não é assim. 10% acho que é um número altíssimo em um ano de inversão de valores. E acho que vem reforçar muitas teorias e muitas conversas que a gente tem, que primeiro que não é só uma coisa que traz a felicidade no trabalho, né? A gente já
teve conversas, acho que nas outras pesquisas também, o quanto a empresa é responsável ou não pela felicidade do colaborador no trabalho, mas a gente vai vendo vários índices nessa pesquisa que acho que contribuem para a gente ter aí quase mais de 20% das pessoas, quase 30, né, por cento das pessoas que não estão felizes no trabalho. Eu mesma, no primeiro momento, quando eu olhei 70%, eu falei, nossa, as pessoas estão felizes. Mas não, né? Se a gente olha isso na escala, não é um número que está bom. É aquilo, né, Diana? Quando a gente olha o número, é o que você comentou, o 70% parece bastante gente, mas por um outro ponto de vista, é saber e entender que um terço das pessoas que trabalham junto conosco, elas não estão felizes. Então, isso é muito grave, né? Você ter um terço da população dentro das empresas não satisfeitas, não acordando com humor bom para ir trabalhar. E é meio imensurável como isso se reflete nos próprios resultados das empresas, né? A gente acredita que é enorme, né? Acho que da mesma maneira que a gente fala que se a pessoa não está com uma boa saúde mental, ela não vai performar bem. A pessoa que não está motivada, engajada, claro que ninguém vai acordar todo dia aqui, uhul, né? Mas quem não está conectado é muito difícil. Assim, eu acredito que a pessoa consiga ter, que ela vá lá só com o mindset, eu vou aqui, eu vou executar porque eu tenho que executar. Não é a mesma coisa, não é a mesma performance de quem está conectado com o trabalho. E a gente viu, né? Que a própria pesquisa coloca que a primeira coisa que os líderes entendem que os deixa feliz no trabalho é ter realização profissional e senso de propósito. E isso aí está faltando. E é interessante você tocar nesse ponto eu acho que eu já tive a oportunidade de comentar isso com você em outras interações. Aqui no nosso dia a dia, como headhunters, a gente vê uma transformação da relação das pessoas com o trabalho. E isso aconteceu a partir da pandemia. Essa é a verdade. E esse aspecto, ele está indicado nos dados aí que a pesquisa mapeia. Hoje, como você mesma disse, a busca é por propósito, por conexão, muito por equilíbrio entre vida pessoal e profissional, enfatizando principalmente a flexibilidade. Como que você acha que esses aspectos se refletem nesses resultados no seguinte sentido? Será que são esses os aspectos que vêm fazendo o índice de felicidade se deteriorar ao longo do tempo? Acho que sim, acho que são tantos aspectos que eu fico pensando, mas acho que a gente até discutiu outro dia no encontro, né, de RHs que fizemos juntas, mas acho que a gente nunca trabalhou tanto na vida. A gente tem essa percepção, parece que a cada vez mais os níveis de exigência eles vão aumentando, não que não era antigamente, mas tem acho que todo o fato da gente também estar conectado hoje 24 horas por dia. Antigamente, sei lá, 30 anos atrás, a gente podia trabalhar as mesmas horas, mas a gente não estava conectado o tempo todo. E, Maria, como você falou, essa ruptura do modo de pensar e viver na pandemia, ela tem um reflexo no mundo do trabalho muito grande. Talvez é a maior ruptura que a gente viu nas nossas vidas em relação ao trabalho que aconteceu na pandemia. E tem algumas coisas que não vão voltar para trás. Você vai saber muito mais do que eu, que você está no dia a dia com, com as pessoas que estão recrutando nas empresas, mas a volta a 100% do trabalho presencial, eu acho que ela, apesar das pessoas estarem querendo as empresas, ela é um fator hoje que influencia na felicidade da pessoa no trabalho. Ela definitivamente influencia, porque os profissionais, eles enxergam muito a questão de equilíbrio de vida conectado com o modelo de trabalho, se é híbrido, se é remoto, se é presencial. E você tocou num ponto da hiperconexão, que a partir da pandemia estamos conectados quase que 100% do tempo. E eu queria fazer uma observação a respeito da pesquisa, que a gente fez uma pergunta questionando se no último ano, tanto para os líderes quanto para os liderados, se eles receberam algum diagnóstico médico
em relação a estresse, em relação à ansiedade, burnout. E esse dado, no meu ponto de vista, é um dado escandaloso, porque 40% dos profissionais, eles identificam que sentem algo ou foram diagnosticados. Ou eles foram diagnosticados, ou, apesar de não ter tido um diagnóstico médico, eles se sentem emocionalmente abalados. E eu acredito que isso vem muito conectado a essa hiperconexão que você mencionou, porque apesar de eu ter o meu tempo de descanso, não estou naquele momento trabalhando, eu me sinto obrigada, ou muitas vezes sou obrigada, dependendo da empresa, existe essa expectativa, que eu esteja online e responda online. Até acrescentando essa tua pergunta, Maria, desculpa aí, Diana, deixando a pergunta mais longa, mas acho que cabe nesse mesmo pacote, né? Essa questão da conexão, né, hiperconectado, e isso me traz uma reflexão, Maria, que assim, tantas pessoas têm esse diagnóstico, estão emocionalmente abaladas, ou não têm esse diagnóstico porque não procuram, ou porque não passaram no especialista, estão emocionalmente abalados, e o que que faz, Diana, na tua percepção? Conversando com tantas empresas, ajudando muitos profissionais a evoluírem, que a gente normalize tanto o sofrimento. Porque eu estou sofrendo, mas eu não estou procurando ajuda e eu não estou sendo diagnosticado. Atrelado a essa questão da hiperconexão. Eu acho que a hiperconectividade realmente é um caso muito que a gente não fala tanto, mas ele deveria ser mais falado. Porque é isso, hoje a gente tem tanto acesso a tanta tecnologia que a gente acaba pensando e vivendo o trabalho mesmo nos momentos de lazer. E também acho que ficou muito difícil a gente desconectar do que acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E, obviamente que se eu estou com um problema em casa, eu vou acabar levando para o trabalho. A gente Não deveria. existem duas pessoas, né, Não, eu sou uma Diana? pessoa só, né? Eu sou uma pessoa só. E aí muitas empresas perguntam: poxa, mas eu sou responsável pela pessoa que teve um problema em casa? Você não é responsável, mas essa pessoa dedica 8 horas, um terço do dia dela à sua empresa. Então você tem que ajudar. Então, eu acho que esses números são realmente tão alarmantes, né? Eles refletem os números que a gente está vendo dos bilhões que o INSS está gastando em pessoas afastadas por diagnóstico de burnout. E surgiu a NR1 atualizada, que daqui a um ano, vai entrar em teste agora, e daqui a um ano as empresas vão ser literalmente obrigadas a cuidar dos riscos psicossociais das pessoas nas empresas. Que eu acho que é isso, essa conectividade. Obviamente que a empresa não é responsável se você está na rede social, mas o mundo ficou muito mais complicado. Tem todos os benefícios que a gente sabe de se conectar com pessoas à distância, com redes sociais e tudo mais, mas a nossa cabeça enlouquece. Acho que a Maria é um exemplo de uma pessoa que consegue viver sem rede social. Eu penso muito em você sempre, Maria. Quando eu começar a ficar louca, falar, não, Diana, pelo amor de Deus, para, né? Porque é tanta influência que a gente tem de rede social, mesmo sendo altamente esclarecida, não tem como não afetar a sua saúde mental, se você não tem o mínimo de uma base. Eu me suicidei das redes sociais em 2017, isso me fez um bem danado. Então, eu aconselho as pessoas a tirarem pelo menos um tempo, né? Porque realmente ajuda bastante. Você estava comentando da norma regulamentadora 1, né? E dessa mudança que teve. E é interessante citar o porquê que teve essa mudança. Até 2023, a gente tinha uma curva flat, anual de número de afastados no INSS devido a questões ligadas à saúde mental. Isso girava em torno de 250 mil trabalhadores por ano. Em 2024, isso duplicou. Na verdade, ela já aumentou em 2023 e em 2024 esse número passou de 500 mil. E isso corrobora com o que você falou a respeito da responsabilidade ou não das empresas no que é o profissional
fora da empresa e dentro da empresa. Independente do que aconteça, caso ele adoeça, quem vai sofrer é a empresa, porque o custo disso, ele é alto. A gente sabe o impacto de um afastamento dentro de uma empresa, e é por isso que essa norma vem mais rígida, e exatamente por isso que a gente vê cada vez uma preocupação maior das empresas em relação a esse aspecto, à saúde, mental. Exatamente, Maria. E as pessoas me perguntam, poxa, mas agora você acha normal as empresas vão fazer só porque é obrigatório? Eu falei, não estou nem aí se elas vão fazer porque é obrigatório ou porque elas têm que fazer, ou porque elas quiseram. O importante é que elas façam. Porque eu sempre falo aqui em todos os nossos encontros que o meu sonho é que as empresas tenham todas um programa de desenvolvimento de saúde mental e não façam apenas ações pontuais em Janeiro Branco ou Setembro Amarelo. Agora isso vai se concretizar, sendo o meu sonho ou não, porque veio uma norma excelente. Sim, acho que todo mundo vai ser beneficiado, porque a gente sabe, todos sabemos, né, que as pessoas com boa saúde mental, as empresas crescem juntos. Então, INSS, acho que o benefício no longo prazo vai ser para todo mundo. Eu sei que é difícil no primeiro momento, quando a gente tem que se enquadrar uma coisa nova, mas números não mentem, e a nossa pesquisa está aí mostrando que é isso. Se tivesse que colocar um vermelho na nossa pesquisa, seria essa página. Quando a gente comenta a respeito de propósito e de quanto os profissionais cada vez têm uma busca maior por um propósito e não apenas um trabalho para cumprir o dia a dia, me vem muito na cabeça aspectos como cultura e valores. E tem um dado dessa mesma pesquisa que me chamou bastante atenção, que é quando a gente pergunta como que os profissionais sentem que os valores da empresa em que eles trabalham estão alinhados aos seus valores morais. Então, é aquilo, o quanto que o meu valor moral está diretamente alinhado com o valor da empresa. E esse número também me chamou a atenção, porque eu tinha a expectativa de ter um número positivo, ou 100% positivo, mais alto. E ele não chegou nem em 60%. O quanto que isso, de vocês que através dessa escola maravilhosa que é da School of Life, estudam e estão muito próximos a isso, o quanto que é importante para o ser humano sentir que os valores dele são respeitados e fazem parte daquele ambiente no qual ele trabalha. Maria, eu também fiquei muito impressionada com esses números. Eu falei, nossa, tem tanta gente que trabalha em lugares que não estão conectados assim, com o que elas acreditam, com o que elas são, com o jeito de ser. Eu achei esse número muito grande, né? E aqui a gente não está falando de trabalhos de nível baixo, né? São todos trabalhos de nível maior. E aí eu voltei, é quase um pouco naquela motivação de você sair na cama, sair da cama todo dia. Na nossa percepção, a pessoa não consegue dar o melhor dela se ela não está conectada com esses valores e principalmente com o bem maior que essa empresa está entregando lá na ponta para o consumidor final. Assim, a gente tem níveis de desmotivação. Normalmente, quando a empresa chega para procurar a gente com alguma questão de propósito, a coisa já está ruim na empresa, né? Mas é sempre por questões de desmotivação, que as pessoas não estão conectadas entre si. E o que eu acho que muitas vezes falta é. Às vezes as pessoas até estão, elas foram, quando elas entraram na empresa, elas tinham essa conexão, mas a gente fica num dia a dia operacional, às vezes, tão grande que a gente se esquece. Então, a gente precisa ser relembrado constantemente do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Eu acho que é isso que às vezes falta nas empresas. A gente vive numa máquina aqui opressora quase, com tantos afazeres, não é?
E aí a gente está ali fazendo, pera, mas para que eu estou fazendo isso? Ah, para ajudar as pessoas a viverem melhor. Nossa, estamos fazendo aqui essa pesquisa, esse bate-papo, eu espero que mais pessoas ouçam e consigam se conectar e levar a pesquisa e talvez trazer alguma mudança dentro da empresa a partir desses números. Mas se eu colocar lá na minha agenda, a gravação do podcast, ai meu Deus, mais um podcast que eu tenho que fazer no meio desse dia? Não, né? Ele tem um objetivo maior e a gente precisa se lembrar disso, inclusive eu, todos nós. É difícil, né, Diana? Porque quando a gente fala de propósito, a gente também parte de um princípio que a pessoa precisa se conhecer, né? Para ela saber qual é o propósito dela, para depois alinhar com o propósito da própria companhia, né? E aí entender que os valores se relacionam. E hoje, a gente vê em dados estatísticos aí a dificuldade das pessoas investirem em autoconhecimento. Isso eu falo de uma forma geral, né? E quando a gente traz isso para dentro do ambiente corporativo, a gente tem a necessidade de contar com a ajuda da empresa para que a pessoa primeiro se conheça e depois faça essa conexão. Pensando nos contatos que você tem, nessas interfaces que você faz com as empresas, imagino que já tenha dado algumas sugestões aí ao longo desse tempo, né? E a The School of Life ajuda as empresas a irem nesse caminho. Mas até para a nossa audiência aqui, ter exemplos que às vezes não é tão complexo, não é um investimento muito alto que a empresa vai fazer, mas que ela pode tomar pequenas ações que vai ajudar tanto esse colaborador a ter ideia, de quem ele é perante sociedade, perante mercado de trabalho, e poder fazer essa conexão com a empresa de uma forma mais fácil e mais linear, né? Então, o que você pode dar de dica, de caminho para que isso seja mais fácil? Miller, acho que você tocou num ponto muito importante. O autoconhecimento, a gente acha que ele é importante para tudo, não apenas para em relação ao propósito, mas ele é a base da inteligência emocional. A gente costuma brincar que a gente não inicia uma atividade física sem fazer o alongamento. Então, a gente não vai iniciar a inteligência emocional sem fazer sem pelo menos se começar a se autoconhecer, né? E às vezes são perguntas muito simples que a gente pode fazer. Claro que a gente pode fazer um autoconhecimento muito aprofundado, mas a gente pode começar com perguntas simples, né? O que está me motivando hoje? Com quem que eu estou me conectando? E da mesma maneira, o que está me deixando hoje? Que sentimento é esse estranho que eu estou hoje quando eu falo com aquela pessoa que já me dá um frio na barriga? O que está me deixando com raiva? Então, se eu fizer umas 4, 5 perguntas dessas, alguns dias eu vou começar a entender o que me motiva, o que não me motiva, o que me deixa com raiva e como eu faço um pouco para melhorar isso. E eu acho que essa questão do autoconhecimento, ela impacta diretamente na nossa saúde mental no trabalho. A gente aqui gosta de trabalhar com as empresas para não deixar que as pessoas cheguem no burnout. Eu sei que eu vou misturar outro assunto, mas eu acho que eles estão muito conectados, né? É o autoconhecimento que vai me deixar falar para o meu chefe, por exemplo, eu acho que eu estou no meu limite. Eu não dou conta de fazer mais esse relatório para daqui a 3 dias. Olha, eu acho que o meu nível ótimo de performance está aqui, mas eu não estou conseguindo trabalhar com o que você me pediu. É uma maneira de eu conseguir dizer não, eu me autoconhecer e eu preservar a saúde mental. Ninguém está falando aqui que você vai dizer não o dia inteiro e vai trabalhar nos 60% do seu nível. Mas a gente sabe que se a gente trabalhar naquele ritmo alucinado todos os dias, a corda vai esticar e o burnout vai chegar. E você precisa do autoconhecimento como seu alinhado para você conseguir dizer não para o seu chefe. Ele também não sabe aqui qual é o seu limite. É você que sabe qual é o seu limite. Total, Diana, a gente acaba tocando em várias coisas que são individuais, né? Você falou de dizer não. Às vezes essa pessoa que não consegue dizer não, ela tá lidando com alguma coisa de confiança nela, de autoconfiança, né? De até como ela se vê no mercado de trabalho. Será que eu sou um profissional tão bom assim? Então, se eu disser não, eu estou diminuindo a minha qualidade enquanto profissional. Ela tem essas guerras internas aí sendo trabalhadas que ela não tem um ambiente para conversar, ela não faz esse processo, esse caminho do autoconhecimento para estar segura para chegar na frente do líder e dizer não. E até aproveitando esse gancho, você foi falando e me veio essa dúvida, né? A gente fala aqui e acaba pensando sempre no outro, na estrutura da empresa, e etc. E me veio na cabeça, né? Diana, você, na tua trajetória, né, profissional, antes de estar na The School of Life e ajudar as outras empresas a evoluírem nesse tema,
Você já teve a experiência de trabalhar com um líder mais desafiador, que toda vez que você tinha que interagir com ele, dava algumas emoções internas, um frio na barriga? E como é que você lidou com isso antes de ter toda essa bagagem que hoje você tem? Olha, já trabalhei com líderes super desafiadores, né? Eu venho de uma área do esporte, trabalhei com atletas que foram o número um do mundo, em ambientes de altíssima pressão, e com líderes que estavam ali para cumprir uma missão com objetivo e quase salve-se quem puder ao lado, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, inteligência emocional já fazia parte da minha vida. Eu acho que eu aprendi muito convivendo nesses ambientes de alta performance, porque não tem como você performar assim num nível muito alto sem ter inteligência emocional. Alguma hora você cai. Então, eu acho que o que eu mais aprendi para lidar com esses líderes desafiadores foi encontrar o momento certo de falar e como falar com essas pessoas. Mas A hora também certa. é a hora certa. Eu acho que assim é muito importante você conseguir ter esse feeling. Exige uma grande sensibilidade, Sim, né? sim, muito. Porque assim, se falar na hora errada, jura, põe tudo a perder. Então, acho que a sensibilidade de olhar para o outro também, de entender o que que o outro está passando, qual que é o momento e lembrar do objetivo principal. Claro que não é para ninguém pisar em cima de mim, não. Mas acho que foi meu maior aprendizado, foi saber quando dizer as coisas. Nossa, você falou, devia ter um exemplo prático aqui do nosso dia a dia, né, Diana? Falando um pouco até da particularidade de cada um, né? Eu sou casado, né? E a minha esposa, a gente tem uma parceria muito bacana. Mas eu conheço ela bem. Fiz terapia, me conheço bem, convivo com ela há bastante tempo e a conheço bem também, considero. E a minha esposa no trânsito, ela se exalta um pouco mais fácil do que eu. Então vamos imaginar que a minha esposa se exaltou no trânsito, chegou em casa, não é o momento adequado de eu virar para ela e falar, então, hoje eu vou jogar bola. Talvez primeiro ela se acalme, faça alguma coisa e depois eu encontre esse momento certo. Eu estou dando esse exemplo porque é o que você falou. Às vezes é difícil a gente saber qual que é o momento certo do nosso líder, o momento certo do nosso gestor. Mas se a gente se conhece, a gente começa a entender quais são os nossos momentos certos, vai ficar mais fácil a gente olhar no outro e falar. Acho que esse é um bom momento para ter uma conversa. Ou não, não é o momento mais adequado, vou conversar sobre esse feedback aqui no futuro. Então, tudo gira em torno do que a gente falou na penúltima pergunta, né? Que é sobre autoconhecimento. Para eu entender qual é o momento certo do outro, primeiro eu preciso me conhecer, né? Isso, e conhecer quem é que está na sua frente também, né? A gente estava comentando a respeito dos valores, de não serem condizentes com os valores, pessoais aí do profissional. Tem um outro dado da pesquisa que na verdade, eu queria ouvir vocês dois, né? O Miller, como headhunter, e ele vê isso todos os dias, e a Diana aí como uma estudiosa do tema. Quando a gente vai aqui na Robert Half fazer o briefing de uma posição, que é entender o que aquela posição precisa, independente das características técnicas que aquela posição necessite, seja um engenheiro, seja um contador, seja um comprador, enfim, independente da área, quando a gente fala a respeito de soft skills, 10 a cada 10 empresas pede um profissional que saiba trabalhar em equipe. Cada vez mais a necessidade de ser um team player, ela é muito bem vista no mercado. E quando a gente perguntou nessa pesquisa se o aspecto colaboração faz parte da cultura organizacional, 40% dos profissionais disseram que, em alguma intensidade, a colaboração não faz parte da cultura organizacional. E a gente sabe o quanto, num mundo globalizado como o nosso, cada vez mais nós precisamos trabalhar em equipe. E a minha pergunta para vocês é: em um ambiente cada vez mais agressivo, com metas
cada vez mais altas, com uma pressão cada vez maior por resultado. Como mesclar um espírito colaborativo dentro desse novo cenário? Olha, acredito, Maria, que primeiro é uma coisa de cultura. Eu acho que o trabalho híbrido, falando em colaboração, não colabora para essa formação de cultura colaborativa. É muito difícil, apesar de você estar em equipe, você sozinho na sua casa, sentir que você pertence a um lugar que é aberto à colaboração. A gente aqui na The School of Life nunca fez tanto off-site e team buildings justamente por causa disso. E eu falo desde trainees até altíssimas lideranças de grandes bancos têm vindo aqui porque as pessoas não estão conseguindo colaborar. A comunicação eu vejo também, não gosto muito de ficar falando de geração Z. Outro dia, numa entrevista, me perguntaram: você acha que é a geração Z? Eu falei: gente, não é possível que tudo seja geração Z, né? É, mas se uma coisa eles têm, eles nasceram nativos digitais, né? Eles têm uma outra forma de se comunicar que não é tão simples para colaboração como a gente viveu antigamente. Então a gente tem que trazer essas pessoas têm que entrar, a cultura da empresa tem que ser clara de colaboração. E as pessoas têm que ter momentos juntos, elas têm que se conhecer. Eu sei que às vezes é muito difícil estando online com pessoas em diversas regiões do país, até fora do país, mas eu não vejo outra maneira da colaboração funcionar efetivamente se não houvesse esforço da empresa em criar essa cultura. Eu concordo 100%, Diana. E é o que a gente tem visto aqui nas entrevistas, né? É, acaba alinhando tanto a comunicação, que quando no modelo híbrido ela fica um pouco mais travada. Vou dar um exemplo, eu estou aqui no meu dia a dia e eu tenho um problema para resolver. Eu mando uma mensagem no Teams para Diana. Diana, você consegue 5 minutos? Você vai ler essa mensagem daqui 1 hora. Vai falar que tem um espaço na tua agenda daqui 2. E aí, quando você puder falar, eu já resolvi esse problema, já tentei de outra forma, perdi mais tempo do que era Já fez necessário. sozinho o que você precisava de ajuda? Exatamente, exatamente. E também entra na comunicação de como a empresa passa para os colaboradores o quanto que isso é importante, né? O quão importante é você ser colaborativo dentro do teu dia a dia. Já entrevistei profissionais que eles falam, ah, não, a impressão que eu tinha é que quando eu ia pedir ajuda, as pessoas me viam como um concorrente, que se ele me ajudasse, eu estaria criando uma pessoa para competir com ele dentro da companhia. E isso pode ser que seja individual, claro que pode ser, que essa pessoa unicamente tenha isso como um valor dela e uma crença. Mas a empresa está olhando para isso, ela está fazendo uma comunicação onde não somos concorrentes. Se todo mundo se ajudar, se a gente for colaborativo, todo mundo cresce e o resultado da companhia também é impactado. Então, no meu ponto de vista e com as interações que eu tenho aqui, né, Maria, em sala de entrevista também, é quanto que essa comunicação ajuda e quanto que as pessoas estão abertas para receber e o modelo híbrido acaba impactando de uma forma direta nessa colaboração. E eu acho que vale lembrar, a gente falou de propósito. Às vezes as pessoas estão com o objetivo delas individual, esquecendo que elas trabalham para uma empresa e que tem um propósito em comum. Então, isso é um outro momento onde isso tem que ser reforçado. Definitivamente. Definitivamente lembrar que estamos em um grupo e não olhar apenas individual. Faz total sentido. Bom, como tudo que é bom dura pouco, infelizmente, nós estamos chegando ao final desse nosso encontro. Di, para finalizarmos esse bate-papo, já até pensando nos próximos, qual é o primeiro passo para as empresas que sentem que precisam começar a promover reflexões sobre propósito no trabalho, mas não sabem de onde partir? Como começar essa caminhada? Parece fácil, mas não é uma pergunta fácil, né, Maria? Eu não vou falar contratem os nossos workshops, porque eu acho que primeiro tem que vir de dentro da empresa mesmo, sabe? A empresa está disposta. Isso, acho que gente, todas as empresas fazem reuniões semanais, mensais, mas eu diria que no mínimo uma vez por mês esse propósito tem que ser relembrado. Os sucessos da empresa devem ser compartilhados com todos. Não vim aqui dizer um monte de regra, mas eu já vi coisas que são assim, coisas que funcionam e são simples de fazer.
A gente pode ir, de novo, para um lugar mais profundo, mas acho que compartilhar sucessos, relembrar o propósito da empresa, ter isso escrito em diversos lugares, às vezes numa assinatura de e-mail. Não vou falar na parede, porque nem todo mundo está indo para o trabalho, mas acho que assim, ações simples e mostrar. Eu acho que faz muita falta, Maria. São muitas pessoas envolvidas numa operação, né? Para entregar aí, para vocês fazerem uma vaga. Pô, teve a pessoa que atendeu o telefone, a pessoa que fez a campanha de marketing. E eu acho que conectar, mostrar para a pessoa, por exemplo, que fez a campanha de marketing, que você fechou aquela vaga, que ela conseguiu o lead. E a gente esquece, às vezes, das pessoas que estão na cadeia. Então, acho que assim, talvez eu começasse por isso, que eu acho que é a coisa mais importante para você conectar, colaborar e trazer de volta o propósito da empresa junto. Então, até pensando em futuro, né, Diana, abrindo esse espaço para o leque. Vamos imaginar aqui que a gente consiga ter esse poder de olhar para daqui 5 anos. No café da firma de 2030, de uma cultura ideal que olha para a saúde mental, o que que a gente vai encontrar? O que que seria o ideal a gente encontrar? Um espaço para terapia, um espaço para conversas mais amplas, trocar as indiretas e os emojis por conversas mais claras com os nossos líderes? O que que a gente encontraria no café da manhã de uma empresa que está olhando verdadeiramente para a saúde mental? Olha, a gente já tem na empresa, às vezes, academia de ginástica, por que não uma academia de saúde mental? Eu acho que a gente não está muito longe disso. Que sejam terapeutas à disposição para ter conversas, ou uma sala de conversas. A gente já tem alguns lugares, poucos, salas de meditação. Eu Maria ia vai saber comentar, muito mais do que eu. não, e eu ia comentar exatamente isso. Isso já é a realidade em algumas empresas, né, Di? Isso, mas assim, vamos supor em 2030 vai ser a norma em todas? Talvez, O talvez. novo normal? É, espero que sim. Espero que sim. Fico até emocionada só de poder pensar nisso. Mas, de qualquer maneira, eu não sei como você enxerga, mas vendo, a gente vem acompanhando essa pesquisa, como disse no início, a nossa sexta edição. A gente vê que os números vêm se deteriorando. E antes disso acontecer, e eu sim, eu sou otimista em relação a isso, eu acho que esse é o futuro, exatamente porque não tem E a gente está como. indo para o fundo do poço. Exatamente, não tem como não melhorar em algum momento, mas antes de melhorarmos, infelizmente eu acho que ainda piora um pouco mais até de fato as empresas se conscientizarem e entenderem o movimento e genuinamente atuarem da maneira como a gente espera e imagina que seja aí o correto, né? Se não tivesse a NR1, eu não ia ser tão esperançosa. A norma ajuda, né? Sim, sim, eu acho que nem é isso. Acho que virou obrigatório a gente usar capacete no trabalho. Acho que daqui a pouco essa sala, essa academia de saúde mental, ela vai virar obrigatória. Eu acho que a gente pode sonhar, porque se a gente olhasse pro passado, sei lá, 10 anos atrás, nas ruas não tinham tantas academias de ginástica. Não era tão popular como é hoje. Então as pessoas estão olhando mais para a saúde de alguma forma. Então quem sabe que daqui 5 anos seja comum a gente encontrar espaços para cuidar da saúde mental, e aí seja como você falou, na terapia, sala de descompressão com algum profissional que possa te dar a orientação que você precisa, ou algo que a gente nem consiga imaginar porque está muito à frente, Exato, mas 5 anos com a tecnologia, né? Que a tecnologia venha para uma coisa boa também, não só para deixar a gente mais enlouquecido. com certeza. Bom, Diana, queria mais uma vez te agradecer pela Mas já acabou, sua. né? Infelizmente Nem já vi a hora acabou, passar. exato, passa Muito bom, rápido. muito bom. Queria mais uma vez te agradecer pela sua participação, por dividir tantas coisas, tantos pontos de vista interessantes aqui conosco. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite. Como falei, não vi o tempo passar, foi um ótimo papo. Sempre surgem novas ideias, eu também vou aprendendo muito com vocês. Hoje conversamos sobre inteligência emocional e saúde mental no trabalho com Diana Gabani. Eu sou a Maria Sartori e espero vocês na próxima edição do Robert Half Talks. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil.
Venha fazer parte dessa história. Trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!